A senadora também me dá uma grande oportunidade aqui de explicar o que são as operações compromissadas. Lhe agradeço. Ainda hoje, no senso comum, vamos chamar assim, ou no imaginário, existe uma ideia de que a inflação está relacionada com a quantidade de moedas que o governo emite. Ainda, muitas vezes a gente vê as pessoas conversando na conversa normal que tem uma relação com isso. Isso foi abandonado por todos os bancos centrais nos anos 80. A partir dos anos 80, você tinha uma grande discussão em teoria econômica ali, eu não quero ser chato, de se chamar de moeda endógena ou exógena, se quem emite moeda de verdade é o governo ou se são os bancos que emitem moeda. O que se chegou à conclusão? Que para uma mesma quantidade de moedas que pode ter sido emitida para o governo, os bancos podem colocar em circulação 100 ou 1000. Porque o banco ele é um concessionário deste bem que encerra essa contradição, porque ele é um bem público, que é a moeda, mas ele é uma riqueza privada. Então, o banco, como concessionário, isso que chama intermediação, é ele que tem a relação com o cliente, é ele que concede o crédito. E na concessão de crédito, ele colocou liquidez no sistema. Ele gerou riqueza nova. Porque você tinha um depósito e aquele depósito virou crédito para alguém. E a partir do pagamento daquele crédito, você vai repor aquele crédito que foi feito. Então, os bancos são que geram crédito no sistema. A partir de aí, o último banco que passou a controlar a quantidade de moeda ali emitida mesmo, ali a base monetária nesse sentido, foi em 1981, e a partir daí todos os bancos centrais funcionam com operações compromissadas ou depósitos remunerados, todos. O que você faz? Exatamente o que a senadora descreveu. A intenção da política monetária e o mandato da política monetária é exatamente o que a senadora descreveu. Você vai dizer, vocês que têm liquidez disponível, não emprestem ou não precisam emprestar para nada abaixo dessa taxa Selic. Porque até essa taxa Selic, você não precisa correr risco de crédito, porque eu sou o risco soberano. Você não precisa correr o risco de crédito. Para que se faz isso? Justamente para reduzir a injeção de liquidez que os bancos fazem na economia e, com isso, arrefecer a atividade econômica e controlar a demanda. Como generosamente lembrou o senador Euvisto, isto é a política monetária que todos os bancos centrais do mundo... Tem alguns bancos centrais que têm política de meta de câmbio, por exemplo, porque tem um câmbio fixo, ou tem algum tipo de âncora cambial, mas todos os bancos que têm taxa de juros controlando meta de inflação funcionam por meio dessa política. O que existe ao invés de você dar um título, que é o que faz a compromissada, dá um título para você enxugar a liquidez e, em troca disso, você ter o compromisso de pagar essa taxa básica de juros para o período determinado, às vezes existe o tal do depósito remunerado, que é falar, o banco pode depositar no Banco Central e ele recebe essa remuneração, o que dispensa a necessidade de eu entregar um título para você em troca dos recursos.